Bom, gente, eu acho que o material para debate não falta, temas também não. Clarissa? Primeiro, o Rubens Dumont fez duas perguntas, eu acho que foi meio dividido entre a Claude e o Stevens, assim. Ele pergunta quais as alternativas ao fator de impacto, ao fator H, ou métricas de qualidade baseada em citações e quão prático seria implementar a médio prazo nas agências de fomento, etc. E a outra pergunta é quanto ao trabalhar de forma efetiva, como que você incentiva uma mudança cultural? Tá bem. Jura que é para responder? Eu adicionaria a pergunta o que é trabalhar de forma efetiva, assim, tipo, sabe? Você falou, eu concordo que existe um jeito certo e um jeito errado, mas assim, como você mede isso e... Mede não, como faz? Eu acho que a questão das métricas, eu acho que elas são muito importantes porque elas de fato são elas que têm nos engessado, né? A gente está muito preso nessas métricas, particularmente no Brasil. Eu acho que o sistema Qualis foi um sistema que foi criado inicialmente com um propósito muito positivo no sentido de estimular a pós-graduação, formação de doutores, num período em que a gente houve aquele êxodo nos anos 60, 70 para fora do Brasil e depois, a partir dos anos 90, a volta de um grande número de pesquisadores que estavam lá fora vieram com alguma esperança de construir alguma coisa no Brasil, ficaram aqui durante, sei lá, 10, 20 anos e agora, de novo, esse êxodo, essa saída de cérebros que tem acontecido em função do momento político que a gente está vivendo, né? Mas lá naquele início, aquilo era importante que se pudesse qualificar de alguma forma os cursos de pós-graduação e, ao mesmo tempo, também como é que se qualificava as revistas. Então, o Garfield jamais imaginou que aquele fator de impacto, que aquilo era uma medida bibliométrica para ser usado por bibliotecário e não por pesquisador, e não por financiador, porque muitos dos financiadores hoje baseiam-se exclusivamente no número de artigos que você tem e o número de artigos e o fator de impacto. Existe um erro de conceito nessa história, né? O erro de conceito do que é realmente um fator de impacto. O fator de impacto só está medindo quantas vezes aquela revista foi citada, não é o quanto o seu artigo foi citado, né? Então, talvez uma saída seria através do número de citações, porque porque todo mundo é um revisor, todo mundo faz peer review, o tempo todo a gente faz isso nos laboratórios, nos nossos seminários, o tempo todo a gente está fazendo isso, né? Você não pode não estar fazendo isso formalmente, mas informalmente, com certeza, o meio acadêmico faz, né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais fora dessa caixinha e sair dessas amarras que a gente está vivendo do fator de impacto e para métricas alternativas, né? Porque eu acho que o Altmetrics hoje tem uma possibilidade com os novos meios, novas mídias, novos impactos, né? Então, acho que a gente vai ter que... Qual é a saída exata? A gente não sabe, né? Qual é a saída o formato melhor para a gente fazer ciência aberta? Não é simples fazer ciência aberta, não é assim, né? Um snapshot que você vai fazer ciência aberta, porque existe uma resistência muito grande a isso, né? E a primeira pergunta é, como é que eu vou ser medido? Essa é a primeira pergunta, né? Então, acho que assim, acho que é um desafio grande para ser pensado em soluções para avaliar o impacto e a qualidade do conteúdo do seu estudo. Muito mais do que isso numericamente. O conteúdo, ninguém está olhando para ele, né? Então, talvez seja o mais importante para ser visto nesse momento, né? Eu concordo, eu acho que a solução para o fator de impacto é abandoná-lo. Simples. Eu acho assim, você não tem motivo para usar métricas baseadas em revistas, assim, sabe? Tipo assim, é muito fácil contar situações de artigos, assim. Quer dizer, sabe, considerar um artigo pela revista que ele é uma coisa que para mim é filosoficamente errada, assim. E acho que você pode passar sem. A ideia do Dória é a ideia de muita gente, não é só uma ideia minha, assim. Mas pode passar sem o Qualis. Não é tão difícil ver quem sabe contar situações individuais. E acho que isso é uma segunda ressalva, que assim, citações são uma boa medida de impacto, mas ciência não é só impacto.
impacto, né? Então, assim, se o que você publicou está errado e foi citado 1000 vezes, isso é uma tragédia, na verdade, isso é um câncer. Então, assim, tem dimensões que você tem que avaliar além disso, assim. Então, mas em termos de medir impacto, eu não vejo nenhuma vantagem em usar uma métrica baseada em journal versus usar a citação pura e simples, assim. Mas a gente tem que sair dessa gaiola, né? É que o Rubens tem uma complementação para a pergunta do Stevens também, então deixa eu fazer de uma vez só, desculpa. O Rubens é pesquisador em saúde pública na Fiocruz de Minas. Então, só para botar em contexto, não sei. Ele tinha perguntado quanto ao trabalhar de forma efetiva, como incentivar essa mudança cultural, né? E depois ele perguntou de novo, assim, se mesmo se a gente aumente o número de doutores, se eles não trabalharem de forma efetiva, será que a gente continua no caminho errado, produzindo mais do mesmo? E ele cita aqui um exemplo que a professora Débora mostrou do Chile, no mesmo gráfico, com metade mais ou menos do Brasil, em número de doutores. Qual é o nível de inserção social das publicações chilenas no cenário mundial? Acho que mistura um pouco a formação de doutores com o trabalhar de forma efetiva. Talvez eu comente a primeira parte, Débora, a segunda. Eu acho que, bom, eu não tenho a solução, né? Acho que a ideia aqui é trazer o problema e depois a gente discutir. Mas eu acho que isso passa, de novo, pela questão da mecanização, da gente olhar para as pessoas e quantos artigos esse cara tem, muito mais de qual é a pergunta que ele descobriu, ou que ele resolveu, qual é a contribuição dele. Isso, obviamente, é muito fácil de falar e eu sei que é muito difícil de fazer quando a gente está, por exemplo, analisando projetos. Então, tem uma dificuldade grande de quanto você vai poder humanizar esse processo quando a gente está lidando com dezenas de milhares de pessoas em alguns sistemas de avaliação. Então tem uma dificuldade ali intrínseca. Mas, por outro lado, eu acho que quando a gente olha para a universidade, eu puxo um pouco do que a Débora falou, a gente tem que ter uma clareza também que a gente precisa, de certa maneira, melhorar a universidade. A gente está um pouco descolado do resto da sociedade, digamos assim. Isso atrapalha a gente em vários sentidos, inclusive na forma de apoio que a sociedade dá para a gente. Porque existe esse descolamento que eu acho que ele é claro. A gente está, como a Débora falou, formando muitas vezes clones, pessoas que não têm uma clareza de onde eles podem ir, além de simplesmente pensar em fazer um pós-doutorado e fazer um concurso para a universidade. Como a gente sabe, isso não vai acontecer nos próximos anos. Então, tem que ter uma mudança cultural nesse sentido. E eu sempre gosto de puxar a responsabilidade para a gente enquanto academia. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão um pouco mais ampla e não necessariamente corporativa de que é necessário mudar. As coisas estão acontecendo e a gente tem que mudar a maneira como a gente educa, a maneira como a gente trabalha, inclusive o tempo em sala de aula. O tempo na universidade, quer dizer, se a gente ficar aqui simplesmente querendo aumentar o tempo das pessoas em sala de aula e perdendo a oportunidade que a gente tem de conversar coisas e de refletir, eu acho que aí talvez esteja a chave do negócio. Em Stanford, por exemplo, está reduzindo o número de aulas. Tem várias universidades no mundo que estão reduzindo o número de aulas e, obviamente, promovendo outras formas de integração. Isso a gente tem que pensar também. Não adianta a gente ficar medindo a nossa capacidade produtiva enquanto docente pelo número de horas que você dá em sala de aula. A gente tem que pensar outras formas de fazer isso. A solução não tem, mas eu acho que isso tem que ser mudado. Então, ele me pergunta especificamente em relação ao Chile, né, que realmente o Chile no gráfico é menor do que o Brasil e a gente sabe que o Chile até em termos de economia, né, regional, é um país, enfim. Eu não sei, eu não tenho conhecimentos suficientes sobre a realidade do Chile, né, o que acontece lá. Mas eu sei que o Chile, a pesquisa, ela é muito desenvolvida no exterior. O Chile é um país muito, as publicações são muito internacionalizadas, assim, não tenho muita certeza do quão, mas eu já ouvi sobre esse tema, então, portanto, eu estou falando aqui sem grandes consistências ou sem grande... exato, mas são coisas que eu estou tentando me lembrar aqui, já que a pergunta foi sobre isso. Então, assim, embora o Chile tenha alguma projeção enquanto país, assim, lá tem um movimento muito... A gente vê os jovens chilenos nas ruas criticando as suas universidades, que são todas pagas, né? O sistema previdenciário, agora que a gente está mudando a nossa previdência, comparado com as políticas que foram implementadas pelo nosso atual ministro do Chile, e como essas políticas lá deram errado, e a gente, pelo visto, vai pelo mesmo caminho, que é a história da capitalização. Então, a pesquisa no Chile
ela é muito americanizada, e aí, assim, provavelmente eles têm um alto índice de citação, um alto índice de internacionalização, mas é isso que a gente quer, né? Então, a gente não quer. Então, com respeito à questão do número de doutores, é um país mínimo, é um país em que as universidades né, as públicas, elas são cobradas, né, mesmo sendo públicas. Então, assim, o que eu me lembro dessa realidade são algumas coisas que eu me questiono, né, sobre, né? Então, não sei explicar. Eu queria complementar uma coisa em relação ao Chile. Você entra no mérito da questão, obviamente, do pagamento de mensalidade, mas uma coisa que me chamou bastante atenção, eu visitei o Chile tem alguns meses, eu acho que essa questão da internacionalização deles é muito forte, mas mais do que isso, eles estão buscando um nicho interessante. Obviamente tem que levar em consideração o tamanho do que é o Chile e o que é o Brasil, né? O Chile muito difícil de comparar. Alguns meses. Mas eles estão fazendo uma coisa eu acho que essa questão da internacionalização, uma série de empresas, principalmente da Califórnia, para fazerem pesquisa e desenvolvimento no Chile. Tá? A gente, se você comparar quanto custa fazer pesquisa no Brasil, obviamente esquecendo o preço de um reagente que vem com imposto e tal, mas o preço de mão de obra, o preço do mais importante, do mais nobre, que é a capacidade intelectual nossa, ela é muito mais barata que nos Estados Unidos, por exemplo. Então o Chile está fazendo muito isso. Tem várias empresas da Califórnia que estão terceirizando a pesquisa e desenvolvimento no Chile. Então a empresa está na Califórnia, vende pela Califórnia, mas a pesquisa, as novidades vêm do Chile. Eu visitei umas 5 empresas lá que estão fazendo isso. Então isso talvez seja algo interessante para a gente fazer. Ter de fato uma BioRio ou todo o polo de biotecnologia aqui que tem uma capacidade de internalizar serviços do exterior. Porque você tinha uma época que o pessoal da Índia fazia muito telemarketing para os Estados Unidos, né? Então essas coisas mundiais acontecem. O Chile está pegando esse nicho de vender pesquisa ou produzir ciência alinhado a empresas americanas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente teria total condição de fazer desde que houvesse mudanças em algumas formas de apresentar o que a gente pode oferecer. Boa tarde, nem adianta eu falar aqui, né? Eu sou... para um live fala. Bom, meu nome é Eric, eu sou mestre aqui pelo PCM, estou fazendo meu doutorado fora agora. E só para manter a pergunta, manter no tema da formação de doutores, para que a gente está formando os doutores, né? A gente fala que as empresas ou as indústrias não querem a gente, mas a gente está a gente está treinando um cientista para trabalhar lá, ou a gente está treinando um cientista para gerar meia dúzia de resultado, fica aqui esquentando o banco no pós-doc durante sei lá quantos anos, até brotar aquela vaguinha esperta de professor ou alguma coisa assim. O quanto desse problema de desconexão entre a indústria, a sociedade e a academia é simplesmente um problema deles, ou quanto a gente pode resolver aqui dentro. Então, a minha pergunta vai mais nesse jeito de o que a gente pode mudar. E o Stevens falou que foi lá para fora, o Hugo também é estrangeiro, né? Então, vocês estão vendo outros tipos de treinamento de cientista, não necessariamente um doutorado, mas um treinamento que se faz lá fora e que se pode trazer aqui dentro para aproximar e conseguir também, até um ponto que a professora Débora falou, que tudo bem, a gente tem que formar mais doutores, mas o que a gente adianta a gente formar um bando de pessoas super capacitadas, mas desempregadas ali, morando com os pais até os 30 anos, que nem muita gente aqui passa por isso. Então, o que adianta a gente só sair formando, o que a gente pode mudar na formação e o que a gente está vendo lá fora que a gente pode trazer para cá? E eu tenho mais perguntas. Essa tinha sido a mesma pergunta da Karina no Facebook. Assim, eu acho que todo mundo concorda que a gente tem que mudar. Assim, não é tão óbvio que isso, o que tem que ser feito. Quer dizer, e de novo, não é tão óbvio como é que você incorpora isso. Assim, então, acho que me parece que todo mundo concordou. Assim, poxa, a gente deveria estar pensando em formas alternativas. Assim. Dito isso, primeiro, assim, as pessoas que estão na universidade não estão fora. Então, assim, então a gente tem que trazer gente de fora para pensar em como é que você faz isso. Assim, então, porque nós talvez não sejamos as melhores pessoas para darem. Todo mundo aqui ficou no meio acadêmico, talvez o Hugo transite mais para fora hoje em dia. E a segunda, assim, é difícil de importar soluções também. O Kleber esse dia me falou de um teste vocacional para cientistas, não sei, para gente no doutorado, com 25 vocações, mas eu sei que trabalhar na indústria, comunicação científica, publicação científica, assim, que são mercados que não são muito tão desenvolvidos, assim, sei lá,
acho que fora, quando você vê essa discussão numa Nature, numa Science da vida, assim, você geralmente tem uma coisa assim, tal, o que são as vocações? Vou trabalhar numa indústria de biotech. A nossa indústria de biotech não é tão desenvolvida a ponto de talvez absorver tanta gente. Então, assim, é uma discussão difícil de importar, porque eu acho que muitos dos mercados para pós-graduandos que você vai ver discutindo na literatura não necessariamente valem para o Brasil, e talvez alguém tenha que criar eles. Talvez isso aqui seja uma boa função, mas assim, não me parece fácil, assim, não sei quem é que quer. Não, assim, exatamente, o que você falou foi mais ou menos o que eu tentei falar, né? Então, eu acho que esse é uma moeda de muitas faces. Quer dizer, por um lado, a gente está formando, né, os nossos alunos, né, muito né, a imagem do que nós mesmos somos, a gente precisa rever isso, e obviamente, no país, essa cultura da empregabilidade de mestres e doutores em empresas é zero, é nula, né? Então, são muitas ações e a gente precisa de um país cuja economia seja pujante. Para isso tudo funcionar, nada vai funcionar se a gente não estiver vivendo num momento economicamente favorável, né? Então, assim, quando eu fui pró-reitora, desculpa, como é mesmo? Eric. Quando eu fui pró-reitora, Eric, eu tive, por acaso, né, a chance de conhecer uma experiência. Eu até quando dei o meu seminário aqui na Bioquímica, sei lá, 10 dias atrás, é um projeto que é desenvolvido na Irlanda, que se chama Innovation Academy. Então, lá é um consórcio das universidades. Claro que a Irlanda é um país mínimo, rico, pujante, né, mas são... E eles criaram esse consórcio de universidades que tem, assim, uma interface gigantesca com as maiores e melhores empresas ali do local do Reino Unido. Pensa numa empresa grande, participa desse projeto. Então, as empresas, elas costumam assim, ter temáticas e problemas cuja academia pode vir junto para resolver. E eles, na universidade, criaram um programa, é um selo. Então, um aluno de pós-graduação, sei lá, da Universidade de Dublin, ele está fazendo pós-graduação em História, em Economia, em Bioquímica, no PCM de lá que seja. E ele quer participar, ele quer receber esse plus, esse a mais dessa formação e inovação. Porque as pessoas... Tem muito aquela coisa assim, a inovação é inata, você nasce com ela. Ok, a gente sabe que tem pessoas que têm mesmo essa coisa de serem mais, né, astutas, quererem experimentar, né, tipo assim, o Olavo, né, a gente vê que tem algumas pessoas que são, né, outras não. Mas, de qualquer maneira, a gente aprende sim a inovar. Você tem que aprender um plano de negócio, você tem que aprender a calcular qual a sua taxa de risco. Isso tudo se aprende e se ensina. Então, o que a Irlanda fez? A Irlanda fez um programa de um ano em que mistura alunos da história, alunos da economia, alunos de todas as ciências, alunos da graduação e da pós-graduação, que passam por é um conjunto de disciplinas ministradas por quem? Pelos professores das universidades e pelas pessoas da empresa. E botam os meninos lá para resolver nesses programas. Tem grandes Fab Labs, que tem lá impressoras 3D, uma pequena oficina eletrônica, oficina elétrica, e no final desse um ano, sei lá, não vou saber detalhes do programa, mas inclusive tem um brasileiro que está lá, é top, é um dos pensadores desse programa. Então, assim, no final, o aluno sai como doutor em ciências morfológicas, selo a Innovation Academy. Se apresenta isso no mercado, você está contratado, porque você aproveitou os 4 anos do seu doutorado exatamente para receber esse treinamento que dificilmente eu vou poder dar, talvez a Cláudia, a gente não vai saber fazer, mas por isso a gente tem que trazer aqueles que sabem, que vai juntar com a gente para fazer isso. Então, é um pouco nesse sentido que eu penso que a gente precisaria, né, sabe, a gente precisa, né, fazer a parte, né, os cursos, a gente tem que mudar, mas a gente tem que trazer esse componente novo, porque sim se aprende a inovar, não é uma coisa que a pessoa, sou inovador, então como é que é isso, entende? Então existem saídas sim, que a gente não, né, pode se inspirar e adaptar para a nossa realidade. Não, dos pontos só. Eu acho que a questão do número de doutor, obviamente, é importante. Eu acho que tem que ter uma sociedade com um número de doutor razoável. Você viu que no gráfico a Eslovênia tem 60 doutor por 100 mil. É demais. Também não dá para ter doutor de qualidade medíocre. Então isso é uma preocupação. Tem que formar doutores de alta qualidade.
para isso, tem várias estratégias, mas um ponto que é importante para integrar, por que os doutores aqui ficam talvez com menos oportunidades? Eu acho que isso tem a ver com a integração do mundo acadêmico com o resto da sociedade, que tem também a ver com o fato que nós estamos vivendo um momento trágico de financiamento público, só simplesmente porque a sociedade não tem sensibilidade pela coisa universitária, pelo conhecimento. Isso, bom, é um exemplo que todo mundo fala, mas a gente sabe que quando o Trump assumiu nos Estados Unidos, o orçamento da ciência sumiu. Por quê? Não é que o Trump é pro-science, ele não é. Mas o sistema político é feito da forma, a integração da ciência no sistema político e no sistema de comunicação com a sociedade é tão elaborado e feito de uma maneira quase sistemática que o sistema não deixa. São processos. Então, tem programas desse tipo, por exemplo, os acadêmicos falam com parlamentares. E na França isso existe, nos Estados Unidos também. Então, tem um esforço muito grande ali. Eu acho que, obviamente, tem vários lados dessa moeda, mas uma coisa que os acadêmicos têm que fazer, quer dizer, todos os acadêmicos não podem ser divulgadores de ciência, porque nem todos têm nem a capacidade, mas a informação, a fonte da informação científica, ela tem que vir da academia, não tem jeito. Então pode ter divulgadores profissionais. O Serrapilheira está fazendo um plano de divulgação científica, nem todos os divulgadores são cientistas, muitos deles, mas nem todos. Mas a fonte da informação é isso que a gente tem que ter. Então a comunidade científica tem que estar aberta para comunicar ou diretamente ou através de divulgadores de ciência, que podem ser profissionais. E isso tem que ser um negócio que não é iniciativa de um, ou de dois ou três, tem que ser um negócio quase isso deveria ser uma coisa que a gente ensina, né? E eu acho que já tem várias iniciativas no Brasil para fazer isso, mas isso demora. São mudanças de educacionais, né, ou desse tamanho, demora para chegar. Mas eu acho que os jovens em particular têm que ter isso. Eu lembro que quando eu fui fazer meu postdoc nos Estados Unidos, chegando no laboratório, a primeira coisa que a gente quer fazer é fazer uma apresentação, business apresentação, sobre qualquer assunto que era sorteado. Eu tirei eu nem lembro do nome, sabe o esporte que você pula uma pedra no gelo? Então eu tinha que apresentar para 20 minutos, para um monte. Então isso é só aprender a falar de qualquer coisa e vender o peixe de qualquer coisa. Eu acho que é importante. Na Europa, por exemplo, a gente tem muito menos essa cultura. É ruim. A gente tem que realmente ter essa capacidade de quase de media training, né? De incorporar isso um pouco. E a gente tem a tendência de desprezar um pouco isso porque não é ciência pura. E a gente gosta de ciência pura, de fazer coisas interessantes, inteligentes. Mas nós dependemos de políticos, nós dependemos de financiador, e o Serrapilheira é um exemplo que, se a gente consegue captar a intenção de algumas pessoas, pode fazer uma diferença grande. Então vale a pena conversar com o resto da sociedade, vale muito. E divulgação científica é um jeito. Só complementar duas coisas. Uma coisa que o Hugo comentou agora tem a ver justamente com a ideia da história, né? De como a gente conta a história. Então, você chegar no lugar e ter que apresentar uma palestra sobre um assunto que você não tem a menor ideia do que seja, é você fazer essa questão da educação e história. E outro ponto tem a ver um pouquinho do que Débora falou também, que é sobre a coisa da internacionalização. Eu estava lembrando agora, quer dizer, foi Portugal, Chile, Estados Unidos. Não teve uma mesa que eu tivesse, principalmente agora nessa última viagem aos Estados Unidos, que não tinha mais do que gente de 3 países diferentes. Então, se a gente pega a nossa comunidade científica, ela é muito nacional, e isso eu acho que acaba atrapalhando também não só a nossa capilaridade, a nossa inserção internacional, mas também acaba atrapalhando a maneira como o estudante enxerga a abrangência da ciência. Então, a gente teria que ter mecanismos aqui também de conseguir com que mais pessoas de outros países viessem para ficar aqui um tempo curto, um tempo mais longo, e também a gente pudesse ter essa flexibilidade maior.
maior. As coisas estão um pouco difíceis nesse sentido, né? A questão da dedicação exclusiva, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir também aqui, qual é a importância dela no momento. Então são todas, talvez, mudanças que a gente poderia fazer internamente para melhorar o processo de internacionalização e para melhorar o processo de contar histórias como essa que o Hugo acabou de falar. Não, esse assunto é difícil de esgotar, né? Eu queria também a gente pensar um pouquinho, assim, que eu acho que a gente não tem um tamanho único para todas as coisas, né? Eu acho que existem aspectos que são muito regionais, que são muito nacionais e outros aspectos onde a gente tem que avaliar na experiência do que se vê internacionalmente, o quanto pode ser incorporado para a nossa cultura nacional. Nós temos um problema na nossa cultura nacional que ela é de extrema individualidade, ela não pensa no coletivo. A sociedade não tem valor, o valor é muito pequeno para nós. Então, acho que a gente, como universidade, como instituição de pesquisa, deveria conseguir se unir e se juntar para que você pudesse mudar algumas coisas e ter alguns direcionamentos, e minimamente esse de você conseguir se comunicar com a sociedade, se abrir, porque nós somos, a comunidade acadêmica é uma comunidade extremamente fechada em si mesma. E isso é medieval. Isso a gente não mudou, né? Eu acho que isso os americanos aprenderam de uma forma bastante positiva, os europeus igualmente, né? A Irlanda é um ponto fora da curva. Eu participei de uma missão junto com o MCTI na Irlanda para visitar todas essas universidades e as empresas fazem parte do conselho universitário. Então, é uma mudança completa, é uma mudança importante no conceito ideológico do papel que uma universidade e a comunidade acadêmica pode ter perante a sociedade. Então, eu acho que isso implica uma opção de coisas, na forma com que você comunica, aquilo que você diz, aquilo que você estuda, aquilo que você prioriza e de como você foca nesse sentido. Então, eu acho que isso não é uma resposta simples, mas, enfim, para ser pensada. Só que me pediram para avisar que estão trazendo cerveja e salgadinhos daqui a pouco. Não vão embora. Gente, boa tarde. Meu nome é Dalgisa. Fiz mestrado em Ciências Farmacêuticas. Eu sou servidora da universidade. E a minha pergunta, assim, e também uma proposta de reflexão foi sobre o que o Stevens falou da questão da terceirização da ciência. Então, que os Estados Unidos estão investindo em fazer pesquisa terceirizada no Chile. Dessa forma, obviamente, eles estão diminuindo os custos dele. E, assim, que a gente, com certeza a gente é capaz disso, a gente tem essa capacidade, mas a que preço? Porque, assim, a gente vai estar produzindo ciência, não vai ser para a gente, vai ser para eles. Então, como sociedade, a gente dificilmente vai crescer. A gente provavelmente vai empregar mais gente, mas a gente não vai estar produzindo ciência para a gente. E que eu posso assim, citar de exemplo, eu já trabalhei na indústria farmacêutica e a gente tem aqui no Rio, a gente está perdendo as indústrias farmacêuticas, já tiveram 2 que saíram, principalmente por causa da questão tributária. E de redução também de gasto com o pessoal. As empresas estão se internalizando no Brasil, né, para lugares que têm aqueles subsídios, né, para implementar e desconto de impostos, enfim, e com carga, com custo também dos salários menores. Mas nas indústrias que eu trabalhei, que eu tenho amigos que trabalham, a gente teria condições plenas de fazer pesquisa clínica, pesquisa de materiais, diversas pesquisas. Mas a sede dessas empresas não é no Brasil, obviamente, e eles não querem fazer a pesquisa aqui. Mas eles querem produzir aqui. Então, assim, a gente produzia lá o suficiente de medicamentos para a América Latina e México inteira, América do Sul, Central e México inteira, mas não estava produzindo nada de ciência. E a carga e o que se lucrava com isso também era muito pouco para a empresa investir nela mesma aqui e nos profissionais que aqui trabalhavam. Então, assim, eu larguei assim um pouco não quis permanecer na indústria justamente pela questão assim de
profissional. Você não tem nenhum incentivo para você crescer profissionalmente. Se você estiver gerando lucro para a empresa, você vai crescer. Se você estiver trabalhando rápido, resolvendo problemas, você vai crescer, mas profissionalmente não. As pessoas que eu conheci ali que faziam mestrado e fizeram mestrado profissional, foi por vontade própria. Eu quero estudar mais, eu quero, né, crescer profissionalmente, mais assim, mas não para a empresa, para mim mesmo. E aí eu saí por causa, assim, não quis continuar por causa disso. E aí eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso. Acho que a gente tem essa capacidade, mas como fazer para isso virar para a gente, para o nosso lado? Obrigado, a questão é ótima. Você já usou Uber e Airbnb, né? Então, quer dizer, são empresas que estão em outros lugares e acabam empregando pessoas aqui. Não que eu acho que seja o modelo ideal, mas é a realidade do mundo atualmente, né? O fato de você, eventualmente, conseguir oferecer um serviço que seja a produção de conhecimento para uma empresa no exterior, eu não acho que necessariamente desqualifica a pesquisa que seja feita no Brasil. Eu acho que, na verdade, e você fez uma pergunta que foi interessante, que eu acho que é uma reflexão boa. A gente está fazendo para eles ou para nós? Quer dizer, quem são eles e quem somos nós nesse momento, entendeu? Acho que, na verdade, o que a gente precisa agora é que o país seja atraente para conseguir captar recursos, para poder girar essa roda, e ao mesmo tempo que você consegue criar essa, vamos dizer assim, um polo de produção de conhecimento que seja para fora ou para dentro, você pode inclusive atrair as empresas locais para que façam isso. Essa possibilidade que o Chile está fazendo me pareceu interessante nesse sentido. Eu tenho um projeto de 5 anos com a L'Oréal, uma empresa estrangeira que está aqui, que eu pago 5 pessoas do meu laboratório e consigo fazer um montão de coisa interessante. Estamos agora com uma patente, artigo publicado. Então, esse conceito de uma proteção, pelo menos dentro dos exemplos que eu tenho no meu laboratório com pessoas à minha volta, não se justifica num fechamento de mercado, num fechamento de uma perspectiva de gerar conhecimento, entendeu? Porque eu acho que esse conhecimento ele acaba transbordando, aquela questão que o Bias comentou no Vale do Silício há pouco tempo, ele acaba transbordando de determinadas formas em que a própria universidade passa a ser olhada como algo, de fato, útil e importante dentro do sistema. Quando você tem empresas, por exemplo, dentro de conselhos, eu acho que isso é importante para fazer essa capilaridade. Eu acho que a gente não pode se fechar de uma forma em que a gente fique, mais uma vez, usando o termo que a Débora comentou, formando clones e achando que a gente está fazendo a coisa mais importante do mundo. Eu não sei se a questão é tão geográfica como a questão de interesses, né? Na verdade, quer dizer, o que é para nós, é para eles, depende de novo do que é melhor para nós, do que é melhor para eles. Nem sempre isso alinha. Eu acho que a indústria farmacêutica é um exemplo real de coisas em que o que é, sabe, o resultado melhor para a indústria não é necessariamente o resultado melhor para a sua saúde, enfim. Sei lá, a indústria tem um interesse gigantesco que as coisas pareçam funcionar em termos de seus medicamentos, sei o que e tal, mesmo que elas não funcionem. Então, assim, você tem divergências reais, assim, então, em termos de objetivo de pesquisa, assim, e tal. Eu acho que menos do que, assim, vai para cá, vai para lá, não sei o que. Se o objetivo, sabe, se o objetivo de TNE, se o que é melhor para a indústria é melhor para a saúde da população, eu acho que ok. De novo, nem sempre é o caso. Eu acho que a gente tem exemplos muito errados dentro da própria indústria, da própria grande indústria farmacêutica. Até no Brasil, acho que muito da pesquisa tem muito mais a ver com regulamentar alguma coisa para conseguir vender aqui do que propriamente para gerar conhecimento novo. Então, assim, eu acho que menos do que, é uma empresa, é de fora, é de dentro, é público, não sei o que, tipo assim, acho que a questão é, tipo assim, sabe, como a universidade nos cabe refletir, sabe, qual é o fim disso aqui, quem ganha com isso, e se objetivos estão alinhados, eu acho que não necessariamente tem problemas, nem sempre eles estarão, assim, e tal. Acho que é importante se dar conta disso, assim, quer dizer, empresas têm os seus fins lucrativos, etc. E às vezes isso gera riqueza para todo mundo e é bom, não sei o que, é um ciclo virtuoso. Às vezes não é assim. Então acho que, de novo, assim, não é simples assim. Mas de novo, acho que a reflexão é mais pelo objetivo do que propriamente pelo público privado, nacional, estrangeiro, etc. Posso complementar uma coisa que me ocorreu super rápido mesmo? E dentro da questão de pesquisa clínica, apesar de todos os problemas que existem do conflito de interesses, algumas pesquisas clínicas têm que ser feitas no Brasil porque você tem uma diversidade genética que é importante. Então, muitas vezes, se você faz só as pesquisas no exterior, mesmo que seja pela empresa XYZ, é importante que ela faça aqui, que você tenha uma CRO aqui que consiga tocar essa história, porque isso acaba sendo importante, inclusive, para a própria população, né? Uma fila enorme de perguntas ali no Facebook e o professor aqui, eu não sei... acho que agora uma Facebook, depois uma... E, gente, a cerveja tá liberada, tá lá no isopor, vocês podem se servir, tá?
Então, seguiu. Pode fazer pergunta para ter desculpa para pegar essa. Então, a Clarissa Maia é pesquisadora na Fiocruz e está como professora visitante na Universidade de Amsterdã. Ela escreveu assim: gostaria de colocar uma questão para discussão. Como reduzir a burocracia para que o professor possa ter algum tempo tanto para acompanhar os alunos da bancada quanto para ir para a bancada? Desculpa, mas é porque eu tenho que ler também. Fala alto, velho. Eu gostaria de colocar uma questão para discussão. Como reduzir a burocracia para que o professor possa ter algum tempo tanto para acompanhar os alunos da bancada quanto para ir para a bancada? Quando olhamos para a história de grandes cientistas do passado, a grande maioria estava muito mais na bancada. Os alunos aprendiam olhando o professor fazer desde o início da pesquisa. Hoje, o máximo que conseguimos é escrever junto os dados que são gerados pelos estudantes. Hoje, não conseguimos mais esse tempo de fazer ciência ombro a ombro. Resumindo, onde e como o nosso tempo está sendo consumido, como melhorar. Eu não quero ir para a bancada, me dê burocracia. Mas eu queria... Não, bom, eu não sei quem, de novo, assim, como se... De novo, a burocracia não é imposta por nós mesmos, assim, e tal. Acho que, sabe, geralmente ela vem das instituições, e acho que, assim, talvez instituições e financiadores e editores talvez tenham mais a dizer do que... Eu vou deixar para falar por último aqui. Mas, de novo, assim, quer dizer, mas acho que é importante, quer dizer, você falou, vamos fazer uma loteria. Não sei se uma loteria é bom ou ruim, assim, mas uma loteria pouparia o trabalho de uma galera, assim, e tal. Então, assim, acho que o balanço real que a gente tem que ver, tipo assim, até que ponto um esforço grande que a gente faz em termos de ver quem é que tem que receber recurso e bolsa e verba do nível financiador, de fato vale a pena, assim, quer dizer, acho que simplificar algumas coisas é importante e, sabe, publicação é a mesma coisa. De novo, assim, por mais que eu diga, pô, você deveria para registrar protocolo e compartilhar seus dados, tudo dá trabalho, né? Então, assim, como é que você facilita, quer dizer, como é que você melhora o sistema sem criar um burden regulatório muito grande é complicado, assim. Uma coisa que eu acho importante, assim, eu acho que, assim, se você conseguir medir as coisas certas, métricas ruins são uma parte grande do problema. Se você conseguir medir as coisas certas no final, assim, e tal, e alinhar incentivos com o que a gente acha que é melhor, as coisas melhoram, assim. Quer dizer, se compartilhar os seus dados for uma coisa que você for forçado a fazer porque a agência X quer, isso... Mas em última análise, se você conseguisse recompensar a reprodutibilidade, isso aqui ajudasse, não sei o que, talvez seja mais natural. Dito isso, assim, tudo tem um custo, assim, e tal, e ver qual é o custo certo. Acho que eu queria talvez ouvir o Hugo falar sobre qual é porque, de novo, assim, aqui, talvez mais fora, assim, um tempo grande da burocracia científica é pedir dinheiro hoje em dia. E acho que, assim, tem um argumento sério, tipo, sabe, isso não é uma coisa que necessariamente está agregando valor. Claro, agrega valor um pouquinho, que você escreveu um projeto e, sabe, pô, você pensou naquilo e talvez ajude o referir, não sei o que e tal, mas tem um ponto em que, claro, obviamente, isso é custoso para todo mundo. E o argumento é, cara, quanto mais baixa a taxa de financiamento, quanto mais tem gente escrevendo o projeto sem ter ele financiado, pior esse custo, na verdade. Então, não sei se o Hugo quer... Não, isso é um problema recorrente, tem, na verdade, vários níveis da burocracia, né? Porque tem o jeito que os financiadores trabalham, então realmente a gente, como agência de financiamento, tem que se esforçar muito, e a gente está fazendo um esforço muito grande para pensar o jeito mais eficaz de avaliar os pesquisadores sem atrapalhá-los. Quer dizer, nosso objetivo é fomentar a pesquisa. Então, obviamente, se o que a gente pede do pesquisador são 2 meses de trabalho, também a gente perde o objetivo, porque 2 meses que ele passou sem fazer o que ele deveria fazer, que é pensar a pesquisa dele. Então tem a simplicidade, e aí tem um esforço para fazer realmente que é na implementação mesmo, né? Do como tem que ser fácil de submeter uma proposta. Eu acho que o esforço de escrever um projeto é o mínimo, isso aí tem que ter, porque a gente tem que ter alguns dados sobre... E depois tem tem outros tipos de burocracia. Eu acho que tem uma burocracia das universidades. Então, isso varia de uma universidade para outras, mas eu vejo, comparando
vários países. Eu fiz meu doutorado na Suécia, trabalhei na França há muito tempo, meu pós-doc nos Estados Unidos, agora no Brasil. É claro que as universidades têm que fazer um grande trabalho para facilitar a vida dos pesquisadores. A universidade ela tem que ser ao serviço dos pesquisadores. E os pesquisadores são animais diferentes, variáveis. Tem alguns que têm algumas capacidades, outros diferentes. Então, não é fácil ser universidade. Isso pede uma grande flexibilidade. E isso é difícil. Na Europa, as universidades são também burocráticas demais. E é um trabalho é um trabalho quase psicanalítico, porque você tem que se olhar e pensar o que você está fazendo errado. Sendo que é óbvio, né? O FRJ eu acho um excelente exemplo que os potenciais são enormes, né? Quer dizer, provavelmente não há uma empresa que tem tantas potenciais, tanta força criativa como uma universidade. É excepcional desse sentido. Então, como fazer a gestão disso é um grande desafio. Mas certamente não é pela institucionalidade. A gente tem que, obviamente, é uma instituição, mas é uma instituição que tem que se rever, se repensar o tempo inteiro, porque as coisas avançam muito rápido. A geração de biólogos que estão se formando agora, eu estou comparando com quando eu me formei, são outro tipo de pessoas, com outra cabeça, outras capacidades. Então, obviamente, a universidade tem que acompanhar isso. As agências de fomento têm que acompanhar isso e o sistema público também tem que acompanhar isso. Então, quando, por exemplo, a gente está trabalhando um pouco sobre a questão de importação no Brasil, isso é uma história, na verdade, de complicações, né? Se você não consegue mais identificar quem fez o quê, por que é assim, então é de uma dificuldade, e reformar isso, de novo, pede um espírito de reforma muito grande. Então, assim, por exemplo, no Serrapilheira, o que a gente está tentando fazer, facilitar o jeito que as pessoas possam submeter um projeto, facilitar, por exemplo, o processo de pagar, né? Simplesmente, o que o pesquisador precisa fazer para receber os recursos. Isso parece trivial, mas não é. É difícil. A gente tem que fazer um trabalho muito grande para ter certeza que quando o Steve ou qualquer pessoa consegue um grant do Serrapilheira, ele possa usar da jeito mais livre possível, dentro da lei, obviamente, né? Isso aí pede um esforço muito grande. E olha que a gente não tem história, então a gente não tem nada para limpar. A gente começa frescos. Então, para nós é muito mais fácil de uma certa forma. Eu imagino que deve ser para instituições mais antigas. Então, é nada trivial, nada fácil. Eu acho que não adianta apontar o dedo numa pessoa que é responsável naquele momento, mas tem que ter uma reflexão comum e ajudar as pessoas, porque realmente a gente tem que lidar com sistemas antigos muito fechados e que tem que se renovar. E isso, eu acho que essas iniciativas aqui são super importantes, porque dali pode sair ideias. De novo, mas a gente tem que produzir ideias, isso é a função da comunidade científica, aliás, e essas ideias elas têm que permear até as pessoas que tomam as decisões, que é um outro capítulo. Eu acho que tem aspectos, assim, não sei do que a Clarice estava perguntando, quer dizer, a gente está falando de aspectos regulatórios. Um país sem regulação é a zorra total. Então, a regulação também, de certa forma, ela diz o quão sério esse país pode ser através das suas regulações, né? Então, acho que tem aspectos que são importantes e que a gente deve encarar o aspecto burocrático como um caráter documental de rastreabilidade daquilo que está sendo feito. Então, isso é um lado. E que é um lado que está presente em
está presente em tudo. O problema é a nossa cultura, que, de novo, é uma cultura que é uma cultura de desconfiança permanente, né? Então, e talvez isso é que seja o ponto difícil de como é que você vai fazer, como é que você vai virar essa ideia da confiabilidade, porque é para o bem e para o mal, né? Então, assim, os americanos também, por um excesso de confiança, fizeram aí estudos, os nazistas também fizeram estudos cuja ética não passou nem ao longe, né? Então, acho que isso, assim, são coisas para serem pensadas para nós aqui, do como que a comunidade científica pode contribuir para esse processo, para que gere confiabilidade e que essa confiabilidade seja utilizada de forma positiva, de maneira a não ter a percepção da burocratização, mas sim da documentação e rastreabilidade, né, de qualidade. Eu acho super importante isso. A gente começou assim, nas nossas regras, né, dentro da lei, dentro das que eu concordo, tem que ter leis, isso é absolutamente fundamental. Falando, nós confiamos nos pesquisadores que apoiamos, e foi muito intensa essa experiência, porque a gente recebeu bilhares de e-mails falando: mas posso fazer isso mesmo? Posso comprar isso mesmo? Pode. Se você acha que é bom, pode. Mas é certo que... Você tem certeza que pode? Pode. São recursos privados, você pode... Nós confiamos em você. Mas isso é interessante, porque dá para ver que isso realmente não é na cultura. A cultura é mais de cobrar. Que também se entende porque finanças públicas, né, tem uma necessidade de justificar... são cobrados mais que a gente, mas é importante isso, restabelecer uma confiança. O pesquisador e o financiador não são, pelo contrário, eles trabalham juntos, eles não são inimigos. Não é que eu te dou 100 mil reais, 1 milhão, e que aí, cuida. Não é isso o espírito. Estamos juntos, estamos apoiando você, e você faz o melhor possível, dentro das leis, obviamente. Mas é uma cultura, isso tem que se aprender, tem que ser um jeito completamente diferente de se posicionar, né? Isso eu acho que tem um caminho grande pela frente. A nossa experiência com a Fundação Gates é exatamente igual. Pode isso? Mas isso dá para fazer? Eu queria abordar por um outro lado que eu acho que é importante, assim, quer dizer, como é que o pessoal, assim, quando a burocracia for assim, eu não tenho mais tempo para ir para a bancada porque tem muita burocracia. Às vezes a burocracia é inevitável, mas assim, por que tem que ser a mesma pessoa, né? E assim, de novo, eu acho que a gente aprende muito com o cinema, assim, tá? Como é que o diretor de cinema se livra da burocracia? Ele contrata um produtor. E a gente mas sabe, que faz a parte ruim. Ele tem um assistente de direção que serve fundamentalmente para fazer toda a parte burocrática para deixar o diretor livre para fazer o trabalho criativo, dirigir os atores, etc. Assim, então. E funciona de maneira geral, assim. Então, acho que a coisa é muito peculiar, assim, quer dizer, me parece que são trajetórias super opostas, né? Quer dizer, a ciência nasce como uma coisa super individual, e a pergunta que eu estava, uma época o cientista ia para bancar, não sei o quê. Sim, claro, era mais simples, né? Tinha menos coisa, tinha menos análise, tinha menos dados, tinha menos tudo. Então, assim, tinha como você fazer a coisa no seu fim de mais tempo. Porque, sabe, você girava em uma coisa em 4, 5 anos. Então, assim, era uma tarefa de uma pessoa, era um artesanato, deixou de ser. O cinema fez a trajetória contrária. Começou como uma indústria, uma coisa mega difícil fazer um longa-metragem, precisava de 100 pessoas. Hoje em dia você pega uma câmera e faz e edita sozinho, né? Então, assim, são trajetórias que se cruzam, assim. Eu aposto, mas assim, por conta de ser uma indústria desde o começo, assim, e tal, o pessoal do cinema lida muito bem com divisão de funções, assim, sabe? Tem gente que só pede dinheiro e só faz a burocracia, e é bom nisso, e gosta disso, é bem recomeçado, e não se sente frustrado, assim, e tal. Tem gente que só faz figurino e faz figurino. Cara, tudo, sabe, enfim, e todo mundo é parte, todo mundo assina junto, mas assim, a gente tem a ciência tem uma tradição horrorosa de conseguir dividir funções, assim, você tem que, eu tenho pavor de ir pra bancada, assim, tipo assim, jamais, não me ponha lá, assim, e tal. Então, assim, pensar que eu tenho que, sabe, escrever paper, pedir dinheiro, não sei o que, e dar aula, organizar o Nobel de Science, não sei o que, coordenar os laboratórios, orientar alunos, e ir pra bancada me parece terrível, assim, não consigo fazer tudo, não quero fazer tudo, e eu quero que alguém vá pra bancada por mim. Não é o caso da Clarissa, mas assim, as pessoas são diferentes. E é importante, cara, assim, de novo, assim, a expectativa do super PI que faz tudo
me parece, no grau de complexidade que a gente tem hoje, real, assim, tá? Acho que a gente poderia negociar melhor funções. Dito isso, para negociar melhor funções, você tem que negociar melhor valores e recompensa e prestígio, né? Porque, assim, de novo, a ciência se resolve bem. Claro, o diretor é mais prestigiado do que o figurinista, mas, assim, às vezes, pô, o cara fazer figurino paga bem, né? Assistente de direção é um saco, mas, assim, tem pouca gente que quer fazer, tem gente que faz bem, e a pessoa sabe que vai ganhar a vida com aquilo ali, e tudo bem, de repente eu dirijo um filme de vez em quando, assim, mas, cara, assim, pô, fundamentalmente o meu job aqui e tal é ser editor de som, porque é o que eu faço. E eles se resolvem, assim, sabe? Eu conheço bastante gente do cinema, assim, não me parece que tem uma crise, que esse cara é fracassado e vai se sentir mal pra sempre, assim, e tal. Então talvez a gente tivesse que pensar um pouquinho melhor nisso, assim, e tal. Acho que, assim, conseguir dividir funções melhor, eu acho que é um caminho interessante para resolver algumas questões. Eu já dispersei a própria pergunta, e tal. Não sei se o João já... O Steven levantou a mão também e tal. Mas aí o último depois passa, senão a gente tá falando mais sobre isso. Só complementar, que também eu ia perguntar o que é a burocracia em si, porque tem situações em que essa burocracia acaba sendo inclusive importante. Por exemplo, você escrever um projeto científico, eu acho que ele é muito importante para o grupo de pesquisa você planejar o projeto. O que frustra, na verdade, quando você manda um projeto de pesquisa e você não tem um retorno tentando melhorar o teu projeto. Quando você manda um artigo para uma revista, você não tem um retorno. Eu acho que isso que é o mais crucial aí. A burocracia faz parte da vida e faz parte de você, inclusive, refletir sobre o teu trabalho se você tiver aquela burocracia para fazer. Um projeto de 20 páginas é melhor do que um de 2 para avaliar um projeto? Não sei, acho que isso cabe pesquisar. Você acha que cabe o Serra Pileira fazer um ensaio clínico randomizado aqui e tal? Então, sabe, pedir projeto de 20, projeto de 2, vamos ver se isso melhora, assim. Quer dizer, qual o tamanho do projeto? Tem pergunta. Independente do tamanho do projeto, você vai ter que fazer uma burocraciazinha, tem que seja preencher uma ficha, né? Eu acho que não dá, assim, tá? Mas talvez 40 páginas seja uma coisa assim, qual é o tamanho? Que me permite você, não sei. A linguagem científica tende a ser muito prolífica também. Hoje a gente tem projetos com 20 páginas, artigos com muitas coisas que são quase indecifráveis. Assim. Então é uma coisa que a gente deveria repensar também. A questão do uso da linguagem. Bom, tem mais alguma coisa que deixa eu Então, primeira coisa, a rasgação de seda. Fantásticas apresentações, todas curtinhas, alto nível. Há muito tempo que eu não vejo assim, entendi tudo em todos os pontos. Quando eu cansei, acabou. Oba, já está em outra. Perfeito. E aí dá para uma discussão longa. Fora a rasgação de seda, eu vou fazer o do conservador. Coisa dizer, são duas, mas basicamente eu acho que a gente não precisa mudar nada na universidade. Que o problema é, como vocês falaram, gestão. Se a gente faz uma gestão boa, o time que a gente tem resolve o que for para as coisas que o Brasil... O argumento básico é, o número de doutores que a gente tem, inseridos na universidade ainda é pouco. Ou seja, tem bastante espaço de professor universitário que possa fazer pesquisa, não estão pagando, mas que temos pouco, porque o professor universitário forma gente da graduação. Faz com que a ciência seja entendida por grupo de doutores. E a gente tem que ter essa massa, não é Chile. Chile pode dizer, eu posso formar um número pequeno, porque, sabe, a população é pequena. Eu não preciso pegar toda a ciência, que é uma estratégia que a gente fez. Aí, a outro lado, o que deu certo no Brasil? O que deu certo no Brasil? Não podemos usar nenhum exemplo, porque o que está agora, o momento presente... raras vezes a gente viu no Collor, a gente viu um pouquinho no começo do Fernando Henrique, mas eram sempre um pouco diferentes do que está agora, né? Mas em termos do que a gente depende do número de profissionais que a gente tem, a massa crítica ainda é pequena, então a gente não precisa mudar nada, basta fazer com que funcione, né? Gestão principalmente. E o que deu certo no Brasil foi distribuição num grande número de áreas, pouco dinheiro, com pontos de excelência espalhados, investimentos maiores, os campeões nacionais, mas, na verdade, quando fez campeão nacional sem distribuir a renda para os pequenos grupos, sem fazer balcão, quando ficou 10 anos sem balcão, né? O que a gente teve, bons campeões nacionais e baixa produtividade. Na hora que espalhou o dinheiro
nas várias vezes, mas principalmente nas últimas rodadas, em que se espalhou o dinheiro com várias fontes de financiamento, o que a gente teve foi um aumento de produtividade muito bom. Para o Brasil, não foi fantástico, só aumentou a produção sem o impacto, mas a gente fez em muitas áreas. Em todo tipo, já fala uma área de ciência, nós fizemos. Indústria fina, química fina, o que seja. Montamos uma massa crítica espetacular. Então, você conservador, não precisamos internacionalizar. Não precisamos mudar a dedicação exclusiva. Não precisamos. O que a gente precisa mesmo é gerência. É basicamente a burocracia. É fazer com que gaste menos tempo com isso e fazer rodar. Foi a minha experiência americana. Quando fui comprar as coisas, era escrever e tinha o produto logo depois. Minha dor de cabeça era mínima. Eu só tinha que selecionar os melhores produtos. E nem escrever as coisas todas. Botava o nome, coisa e ia embora. Acabou. E aí funcionava. Meu tempo, o trabalho rendia. Né? Igual como a gente tem que fazer render com todos. Porque estamos com números insuficientes. Então, o problema mesmo é gestão. Eu não digo nem interação com a sociedade. Porque temos campeões de interação com a sociedade. É mesmo a cultura universitária sendo massacrada por dentro e por fora com falhas de gestão. Né? É isso, basicamente. Então, o contraponto, né? Para mim, como velho professor, né? Sentado já como tá as coisas, é outro lugar o buraco. A prática, as histórias, né? Boa tarde, sou Frederico, eu estou hoje na agência de inovação do FRJ. Eu queria fazer primeiro um comentário sobre a discussão que estava rolando sobre a questão da gestão, né? Eu acho que uma coisa que nós podemos ir muito de encontro ao No Bud Science, que é focar nas pequenas atitudes de graça ou barato que você pode fazer localmente, é o seguinte: a gente na universidade, nos laboratórios, a questão da gestão local é feita da mesma forma que era feita há 50 anos. Se você for em qualquer empresa, qualquer startup querendo começar, você usa ferramentas de gestão, você usa metodologias de gestão e um laboratório não é usado. Então, só a gente buscar algumas ferramentas e tentar implementar algumas metodologias, você vai conseguir liberar tempo para, se quiser, fazer bancada ou para melhorar a produtividade, o que for. Agora, outra pergunta realmente que eu queria fazer é o seguinte: no Brasil, um problema dessa questão dos doutores não terem emprego, que não se faz pesquisa na iniciativa privada. O que vocês acham que as agências ou as próprias universidades podem fomentar essa pesquisa na iniciativa privada? Eu conheço o programa PIP da FAPESP, que tem resultados muito bons, até em retorno de investimento por impostos, que a FAPESP financia direto, tanto bolsas quanto a pesquisa na iniciativa privada. O que vocês acham disso? Como é que a gente pode trabalhar? Porque, bem ou mal, você estaria abrindo bastante emprego para os doutores, conseguindo levar para o mercado as pessoas que podem produzir esse impacto direto e de uma forma mais rápida que na academia somente. Pode ir lá. Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriela, eu sou pesquisadora de pós-doutorado aqui do Instituto de Microbiologia. E a minha pergunta, na verdade, tinha duas. Eu queria saber a opinião de vocês sobre duas coisas, né? Que eu acho que até comunicam com o que ele acabou de falar. Uma é a questão das spin-offs, né? Da geração de spin-offs aqui no Brasil, porque é uma tendência grande no exterior, né? E eu particularmente vejo que a criação de spin-offs é uma forma de absorver também essa mão de obra que é formada dentro da universidade, né? E que podem tem esse potencial de geração de inovação. E a outra pergunta tem uma ligação com isso, que é a questão de como vocês veem a multidisciplinaridade, né? A pessoa que tem o doutor ou o pós-doutor que tem a passagem por diversas áreas do conhecimento, ou então que tem formação ampla, né? Isso é uma coisa que está sendo fomentada também, sendo discutida nos últimos anos, e até a professora mostrou na apresentação que a multidisciplinaridade aumentou em 4.000% nessa... Isso. E a opinião de vocês sobre esses dois assuntos?
calada na última questão da burocracia. Eu acho que tanto o João quanto o Fred trouxeram essa questão da gestão, né? Eu percebi, quer dizer, na verdade o Fred trouxe de volta essa questão. Eu acho que sim, o brasileiro tem esse problema, a gente não sabe, né? Eu acho que é um problema cultural nacional, a gente é muito ruim de planejar, a gente é muito ruim de acompanhar, de medir impactos. É uma coisa assim que eu me pergunto muito. Por quê? Né? Por quê? Em que cromossoma está esse gene, né, que a gente... Isso a gente ouve aqui na universidade, a gente vai em outros fóruns, a gente vai na CAPES, a gente vê que às vezes os programas também têm essa coisa de como se acompanhar, como... Isso né, a gente vê nos nossos políticos, nos nossos programas, as nossas políticas públicas, né, a gente não sabe direito as experiências educacionais que dão bem, ninguém acompanha, né, uma experiência aqui não tem uma coisa nacional, movimentos grandes. Então, assim, eu acho que existe isso, sim, que é de gestão, que passa por planejar, que passa por acompanhar, que passa por medir, mensurar, extinguir coisas que não deram certo, aprimorar as que dão certo. Exato, assim, exato. Agora, o que eu acho é o seguinte, essa coisa da gestão, eu acho que agora a gente está num limite, que é o seguinte, quando a gente chega nesse nível de financiamento, que a gente não tem mais, a gestão passa a ser minor point, entendeu? Porque a gente vai administrar o quê? A pobreza? Então, assim, eu entendo essa minha preocupação e ela foi minha e eu acho que ainda tenho, mas sabe quando uma coisa fica mais tênue e agora é outra coisa assim? Então, eu acho que sim, precisamos pensar sobre essa questão de gestão, mas não quando a gente não tem recursos, né? Os nossos gestores, o reitor, né? Os diretores, né? As agências, o CNPq vai fechar em setembro, então assim, como vai ser isso, né? Gestão de quê? Né? Então, é só uma questão, João e Frederico, da gente entender um pouco o que é essa questão da gestão, que sim, é nossa, mas num contexto em que a gente está realmente de muito baixo investimento, né? E eu acho que você tem razão, quer dizer, nos anos em que a gente viveu e que a gente teve, né, o começo da década de 2000, que houve recursos, né, então a gente, na FAPERJ mesmo, a gente tinha editais que era para iniciação, para atividades de extensão, cientistas do nosso estado, fomento a nanotecnologia, a saúde. Basta dar dinheiro, a gente está aqui, está pronto, entende? Eu acho que isso aqui é a nossa maior revolta, que eu acho que o país sim tem uma massa grande de ótimos pesquisadores, mas precisam ser nutridos, né? Alimentados, e alimentá-los é financiá-los, né? Então, assim, eu concordo com você, João, a gente está aqui, a gente está pronto, a gente tem exemplos, a gente toda hora usa, epidemia da Zika, pumba. Então, assim, a gente tem outros problemas. Assim, por outro lado, eu sinto muito que também nós somos muito pouco solicitados pelo próprio conjunto dos políticos. Quer dizer, as grandes políticas nacionais poderiam e deveriam ser desenhadas, né, com a ajuda da academia, né, porque não dá para fazer uma atividade de, né, divulgação científica se aquela informação não é, né, baseada em evidências. A gente não, né, a gente teria que, de alguma maneira, né, agora, por outro lado, assim, a gente não pode esquecer que a gente tem 17% nesse país de pessoas com ensino superior. Então, não dá para querer que a gente ande na rua. A universidade não é uma realidade nas famílias brasileiras. Não dá para a gente reclamar, ninguém gosta da universidade. Gente, em cada 100 brasileiros, 17 pisaram aqui dentro, entendeu? Os outros nunca viram, não sabem o que é. Não adianta a gente querer achar que nós vamos ser o rei da cocada preta quando, né, 80% do país não teve essa experiência, é difícil. Vai olhar quantos congressistas têm título de ensino superior. Entender, querer que este congresso, apoie, é difícil. Então a gente tem o nosso dever de casa, não é brincadeira não, a gente tem que dar conta do futuro, resolver, né, dívidas do passado, e a primeira coisa é isso, estamos caindo os doutores, precisamos muito mais doutores, precisamos muito mais graduados. Então, assim, a mochila do professor universitário, o problema da educação básica, o problema da universidade. Não faz patente, é o problema da universidade que não interessa. Então, assim, é demais, entende? Assim, o que se espera do professor universitário no Brasil é uma coisa inacreditável.
E aí tiram. Então, assim, eu penso muito sobre essas coisas da gestão, mas nesse contexto. Uma coisa que o Fred colocou, né? Já estou te chamando de Fred, né? Desculpa. O Frederico colocou, ele trabalha lá na nossa agência de inovação, ele citou o PIP. A gente tem algumas iniciativas, né? A FAPESP tem esse programa que é de grande êxito, já tem acho que mais de uma década que São Paulo investe nessas interações. A gente tem o exemplo da Embrapi, né? Que também é um exemplo que mais recente também exitoso, né, que é uma empresa brasileira de pesquisas, inovação industrial, que é exatamente a meta cobrir esse nicho, fazer essa ponte universidade. Agora, uma coisa só para te dizer, eu tomei conhecimento desses dados recentemente, Frederico, até o Brito é o diretor científico da FAPESP, ele mostrou um gráfico, ele fez um levantamento, número de artigos publicados entre algumas universidades brasileiras e empresas, o FRJ, USP, Unicamp, MIT, Stanford, e lá botou, sei lá quantas, né, Yale, algumas universidades. Nós estamos publicando com as empresas igual a porcentagem, a UFRJ é um dos tops. Então, assim, mais uma vez, nós estamos fazendo a nossa parte. A porcentagem de artigos publicados, universidade, empresa no Brasil, levando em consideração várias universidades, não é diferente do que os nossos colegas no MIT, em Stanford ou Yale, publicam com as empresas deles. Então, assim, mais uma vez, o problema é cadê suas patentes, João? Onde estão? O problema é o outro lado, é a empresa que não vem, entende? Então, assim, a agência de inovação tem que fazer esse trabalho, tem que ir para lá, tem que trazer, tem que divulgar o que a gente faz. E eu acho que nesse particular, assim, eu acho que a nossa agência da UFRJ e outras precisam entender que elas têm que ocupar esse nicho. E eu não sei se ocupam. Então, assim, não ocupam, né? Então, eu já tive próximo à agência de inovação, porque fui pró-reitora. Então, assim, eu acho que tem um dever de casa muito grande para as agências de inovação, seja a nossa, sejam outras, para fazer. Porque a gente está aqui, está pronto para responder. Nós não temos obrigação de saber a pergunta da empresa. A gente tem que saber como responder. A pergunta nasce lá. Eu não tenho que saber qual é o problema da indústria, da farmacêutica, do remédio e tal. Eles têm a pergunta, eu estou aqui pronta com os equipamentos, com os meus estudantes, para ajudar a responder. Então, assim, a Universidade Brasileira, sinceramente, nós somos espetaculares. Né? Nesse cenário, fazendo o que a gente faz, tendo que dar conta de tudo que nos é colocado na mochila, não é brincadeira, não. Não, então, esses pontos todos, a questão da gestão, concordo, eu acho que é crucial, é uma questão, bom, eu não sei como, eu acho difícil, mas é uma questão muito importante. A questão da translação, na questão do Frederico e da Gabriela, como fazer spin-off, é verdade que os dados, essa transição ela sempre é muito difícil, isso não é específico do Brasil. Tem alguns exemplos onde isso funciona muito bem, como Israel, algumas partes dos Estados Unidos, mas nem todo. E isso é uma cultura, né? Quer dizer, o que a Débora está falando está certo. Quer dizer, como passado do conhecimento ao desenvolvimento de um produto é uma arte muito difícil e precisa ter pessoas que sabem fazer essa interface, quer dizer, que são bilíngues, né, que falam a língua do cientista e a fala a língua da empresa e do mundo produtivo. É muito complicado fazer isso. O sistema ideal vai pedir, eu acho que, bom, eu não sou especialista disso, mas a minha impressão, para ter vivido produção de patente em países diferentes, eu acho que, como cientista, o que funciona bem é você não pedir ao cientista fazer uma coisa que ele não sabe fazer. Então, você tem que ter isso, não pedir também para o cara que tem uma empresa
fazer ciência. Então, isso significa que, como eles não falam a mesma língua, você tem que ter um sistema. Pode ser um sistema, por exemplo, em Israel tem um sistema que é antigo já, de pessoas que andam nas universidades, que eu acho que deve ser a função da agência como a sua, e fazer mas isso é um trabalho enorme, porque não só você tem que entender os pesquisadores, o que eles estão fazendo, se isso tem uma tradução potencial nas empresas, que não é trivial, e depois você tem que fazer o processo de patenteagem, não sei o que, e depois tem que vender, porque um patente em si não é um fim. Você tem que ter, muitas vezes, um exército de patentes para ter um produto robusto, e depois tem que vender aquele patente. Então é uma estrutura que não se inventa assim de um dia para o outro. Mas esse processo, ele é difícil no mundo inteiro. Ele não é uma coisa trivial, porque ele faz dois mundos muito diferentes conversar. E então tem que ter também um cientista que está afim de fazer esse passinho em direção do mundo produtivo, e o mundo produtivo que também tem a sensibilidade. Quer dizer, tem várias empresas para quem a inovação é absolutamente fundamental. Eu acho que também no Brasil isso falta um pouco. A percepção que a inovação, a produção de conhecimento é absolutamente fundamental para sobreviver no futuro, ainda não está completamente claro. E deveria ser, né? Quer dizer, qualquer empresa deveria pensar dessa forma. Não é exatamente o caso. Eu queria comentar também esse ponto da Gabriela sobre a multidisciplinaridade. Eu acho que você está super certa. É super importante pensar nessas linhas. Como fazer isso? E como... Porque é uma palavra tão comum, né? Todo mundo fala de multidisciplinar, é tão na moda. Agora, como eu acho que eu acho que a biologia é interessante, porque eu acho que a biologia realmente chegou a um ponto que nosso conhecimento na matemática dura ou na física dura é limitante. A gente não consegue fazer perguntas porque a gente não sabe fazer matemática de uma forma eficaz. Isso tem a ver com a história dos campos, né? A gente aprendeu, porque a gente é biólogo, a gente aprende a pensar no núcleo em termos de informação, de sinalização, não sei o quê. Só que tem agora alguns grupos no mundo que são muito interessantes, pessoas que fazem a seguinte pergunta: será que a heterocromatina é mais sólida, menos líquida que o resto? Sabe? Isso, como biólogo, a gente nem pensa dessa forma. Então, sim, eu acho que é fundamental a gente acabar com essa separação, que é uma separação prática, né? Porque o João é professor de bioquímica, então ele vai ensinar bioquímica, não sei, mas então, ele vai ensinar o que ele sabe ensinar. Então é prático de separar em campos, mas de fato a gente descreve o mundo, né, como cientistas, e o mundo não sabe dessas diferenças. Tudo é físico, tudo que é vivo é biológico, mas o biológico também é físico e responde às leis da matemática. Então isso, eu acho que eu mesmo me colocando nessas, sou geneticista de formação, eu acho que tem perguntas que eu nem sei fazer, que eu faria, mas eu não faço porque eu não tenho, não sei lidar com equações complexas, não sei lidar com biofísica. Então isso é um esforço que eu acho que tem a ver com a formação mesmo. A gente não pode mais dizer, quando um aluno de 25 anos, você vai ser biólogo, então você vai pensar daquela forma. Isso não dá mais. A gente tem que realmente... Então é mais difícil, porque é prático você deixar... Eu adorei quando eu deixei de fazer matemática, mas foi um erro, realmente. Eu não devia ter feito isso. É mais trabalho. Mas o mundo vai acumulando conhecimento. A gente tem que saber lidar com isso de uma forma ou de uma outra. Formação multidisciplinar tem que ser formação, porque, para ser bem honesto, quando você é professor de genética já há 10 anos, você voltar a aprender existe, mas é muito pouco provável. Então é realmente no início da formação que as pessoas têm que deixar de ser um físico, um matemático, um biólogo. Eles têm que ser tudo isso juntos. É um belo desafio, eu acho super interessante. Sim, claro.
Mas, claro, existe no mundo. Quer dizer, agora, por exemplo, eu fico fascinado ouvindo seminários de pessoas que agora têm essas dúvidas. Tem várias, né? Obviamente que existe. Mas deveria ser uma coisa absolutamente generalizada. Não deveria mais existir essa coisa. Eu sou biólogo. Eu sou uma pessoa que se interessa em descrever o mundo, ou qualquer coisa. Qualquer ferramenta que tem aí para me ajudar a fazer isso, deveria usar. Mas, claro, está mudando muito. A gente está nesse movimento, acho que a gente tem que continuar assim. Acho que a comunidade acadêmica a gente tem que ver uma pessoa que passa por vários campos, né? A coisa é ficar começando que você fica dentro daquela coisa que você não só que ela não vê mais aonde que ela fica, tão focada que ela tá. É mais em ganhar essa visão global. Meu ponto é esse, assim, só assim, acho que formação multidisciplinar é importante, mas assim, se dá conta que algumas pessoas são multidisciplinares e são tradutores, e saber recompensar isso é uma coisa importante, né? Quer dizer, assim, o cara que está fazendo interação na universidade de empresa não vai estar publicando aqui, nem vai estar abrindo uma empresa. Então, assim, você tem que ter um role para ele no sistema, assim. Tradução básico clínica é a mesma coisa, assim, cara. O cara que realmente consegue entender lá, que consegue ter pesquisa básica, não vai estar fazendo pesquisa básica top, nem vai ter um ambulatório que pode testar coisas em pacientes. Ele vai ser um meio de campo ali e tal, sabe? E, assim, e acho que a gente falha um pouquinho nisso. Já, vamos ciência translacional, assim, aí você força o cientista básico a ficar dizendo que, pô, mexi no receptor aqui, então isso aqui vai curar o câncer. Mentira. E você força o cara clínico a dizer, a fingir que ele entende de ciência básica, porque a gente está fazendo isso aqui porque a quinase, não sei. Mentira, também não entende. Então, assim, tem que criar esse espaço e tem que recompensar esse espaço. De uma forma diferente daqui. Isso aqui é o meio de campo e a gente tem que recompensar com o meio de campo. Como gestão, eu queria concordar com a Débora discordando, mas assim, só tentando trazer de volta para os pontos solucionáveis, assim, e tal. Eu concordo, também gostaria que, que os políticos viessem para a universidade para buscar soluções baseadas em evidência. Dito isso, assim, voltando para o micro, por que a gente pode fazer? A gente também é ruim em achar as nossas soluções baseadas em evidência para nós mesmos, assim, e tal. Voltando um pouquinho no ponto do Fred, que está conversando lá. Mas assim, soluções de gestão intra-laboratório. Cara, tem várias coisas boas aqui, ninguém fica sabendo de nada, ninguém testa nada, a gente não tem dados para rastrear isso, como é que cada pessoa... Assim, cara, sinceramente, assim, tal, se eu fosse os políticos, talvez eu também não viesse no FRJ para buscar soluções de como é que eu faço gestão baseada em evidências, porque, porra, olha o CCS aqui, sabe? Então, na boa, assim, olha como a gente gera espaço, olha como a gente gera graduação, olha como a gente gera os cursos. A gente é ruim em usar dados para fazer as coisas melhores aqui, assim. Então, assim, antes de talvez se queixar dos políticos, eu concordo que seria bom que... Mas, assim, eu acho que a gente tem... Mas a gente sabe como melhorar a educação brasileira. Sabe? Claro, a gente sabe. A gente tem que sobrar, a gente tem que a gente tem muito... A gente tem evidências do que dá certo. A gente tem muito boas... Cara, assim, aqui dentro a gente tem muito boas ideias. Eu acho que... Eu acho que a gente tem muitas boas ideias na educação, tem várias coisas legais. Eu acho que eu fico descobrindo elas no boteco aqui, porque alguém me conta. Então, assim, eu não fico sabendo das ideias em volta. E eu acho que ninguém testa nada, assim. Assim, intro FRJ, assim. Então, cara, eu conheço inúmeras iniciativas muito legais de graduação. Eu acho que assim, a gente tem pouquíssima esforço de divulgar e integrar e testar, e acho que assim, em termos de assim, ver o que funciona e vamos seguir adiante, vamos mudar as outras, assim, acho que a gente não se organiza para isso, assim. Eu acho que a gente gera boas ideias, a gente é ruim de ter um pipeline de temos boas ideias, qual é o nosso desfecho aqui e tal, como é que a gente testa, qual é a nossa métrica, vamos adiante, eu não sei, acho que a gente tem muita coisa para fazer aqui dentro antes de se queixar do mundo lá fora, não que a gente não deveria se queixar do mundo lá fora também. Eu vou falar da gestão também um pouco, até porque eu tive que passar por essa experiência. Minha formação é de médica, então eu trabalhei na assistência, da assistência fui para pesquisa dura, né? E daí eu passei para cargos de gestão. E quando eu entrei para cargos de gestão, era um outro mundo, cada uma era uma língua diferente que eu tive que aprender, né? Fui fazer MBA para ver se eu ia fazer uma universidade, uma faculdade de administração, ou ia fazer um MBA, enfim, para ter alguma noção do que seria a questão da gestão. Eu acho que na questão da gestão a gente tem um problema enorme de formação de bons gestores. Então, eu acho que isso é um ponto importante que a gente precisa, porque a ideia da nossa cultura geral é do tempo do Dom João VI. A gente precisa de carimbo para comprovar as coisas. Então, agora, quando me pede o carimbo, eu digo assim, para um instantinho que eu vou ali em Bom Sucesso, mandar fazer um para trazer para cá. Porque é uma cultura de uma administração
velha, administração velha, né? Cartorial, né? E cartorial e social também, porque é colocado como se um cargo de um gestor fosse menos. Fosse a sua secretária que resolve suas coisas, né? Então, tem um pouco essa cultura aqui de que a gestão não é um valor importante, não é um cargo importante a ser considerado. Então, eu acho que isso, a gente tem um problema de gestão, mas a gente tem um problema também de não valorizar a gestão e de não investir, porque os novos gestores e novos administradores, eles são muito bons. A gente tem gente muito boa e que tem uma dificuldade muito grande quando se depara com esse mastodonte que a gente vive no serviço público de uma cultura cartorial. Então, acho que isso também é um ponto para ser pensado, né? Vamos rodar de perguntas muito selecionadas no Facebook aqui, tá? A gente responde. E depois a gente acho que vai ter que fazer, sei lá, fazer um momento de encerramento aqui, porque são 4h30, até ver. Eu tenho 5 perguntas aqui. Tá. Lança todas aí, tá? Acho que a gente. Tá. Vou ler, tá tendo muita participação, muitos comentários, concordo com não sei quem, discordo não sei quem, mas assim, não tenho como eu ficar interagindo tanto assim. Mas eu vou ler as perguntas então. O Guilherme Barbosa, pós-doc na UCSF em São Francisco, na Califórnia. Ele queria perguntar para o Hugo e para o Stevens: o que vocês acham de investimento em laboratórios fora da academia, que possam fazer pesquisa básica, que naturalmente seria apenas financiado pelas agências CNPq, FAPESP e FAPERJ? Existe alguma forma de fomento no Brasil hoje em dia que se arriscaria nessa iniciativa? Outra pergunta, o Enildo Teodoro. Estão treinando doutores para formarem outros doutores ou existe algum estudo que compreenda a formação de doutores para necessidades do país? A Yamin Schizani, é aluna de doutorado na URGS, em Biologia Molecular. Eu concordo que devemos abrir esse panorama de atuação dos doutores. Os alunos de doutorado estão desesperançosos, mas como abrir esse panorama, como abrir a visão dos estudantes para essas outras oportunidades escondidas? A gente tem um know-how para atuar nessas tais vagas escondidas em empresas? A Maria Belotti, mestrando em engenharia na USP. Por que as empresas não têm interesse em abrir centros de pesquisa e desenvolvimento no Brasil? O que podemos fazer para incentivar a iniciativa privada e investir aqui? E por último, a Rayane Melo, que é mestrando em biotecnologia em Portugal. Queria a opinião de vocês, o porquê são poucas empresas na iniciativa privada aqui no Brasil que têm pouco interesse de financiar a pesquisa. Percebo que aqui na Europa a situação é muito diferente. Então, na verdade, sugeri que o Hugo responda a primeira questão. A questão de laboratórios fora da academia, né? Bom, isso é verdade que existe fora do Brasil, tem, e aqui eu acho que não, né? Eu não consigo pensar isso aí, de fato, não existe. Seria uma iniciativa interessante de ver, mas eu acho que depende de como a gente, quer dizer, para fazer uma estrutura desse tipo, eu acho que eu teria que pensar, né? Primeiro, um custo muito alto, construir um laboratório fora da universidade com vida própria seria seria um custo extremamente alto. Eu acho que não é um bom motivo de não fazer isso, mas a gente tem que saber por que nós queremos fazer isso. Acho que tem virtude, sim, porque aí seria uma entidade que poderia funcionar de uma maneira quase privada, então isso talvez resolveria, pelo menos em parte, o problema burocrático, mas eu não vejo isso como uma oposição à academia. Na verdade, eu acho que isso talvez depende de como você define a academia, mas pode quase ser considerado como academia. Tem vários exemplos desse tipo nos Estados Unidos, tem também na Europa. Esses são pontos interessantes de melhoras. Quer dizer, o sistema universitário acadêmico clássico, público, muitas vezes, trabalha de perto com essas estruturas mais autônomas e muitas vezes privadas, e aprendem um do outro. Uma estrutura dessa não consegue funcionar sem um mundo acadêmico forte.
Então é isso, não pode opor quer dizer, o jeito de pensar sobre isso é se uma estrutura desse tipo no Brasil poderia ajudar e se integrar dentro, mas e se isso um dia se faz, deveria ser uma iniciativa conjunta com a academia, no sentido que a gente tem que funciona junto com a academia. Em qualquer lugar do mundo que essas coisas se fazem, não tem um laboratório isolado. Aliás, não tem nada que funciona de uma maneira isolada, né? Você estava falando, a gente está muito fechado, não funcionaria ter uma entidade desse tipo isolada. Ela tem que se ligar profundamente com a academia e trazer coisas novas. Acho que isso que é o jeito certo de fazer isso. Dito isso, eu não estou ciente de nenhuma iniciativa nessa forma, porque eu acho que o custo é muito grande. Eu acho que para você trazer pesquisadores num âmbito privado desse tipo, você tem que pensar muito bem a estrutura para que esses pesquisadores tenham uma incentivo, porque tem um conforto também de ser pesquisador na academia, querendo ou não. É um espaço de liberdade, um espaço que agora está sofrendo muito, mas no tempo normal é bom trabalhar na academia. Tem um lado legal, porque você é um espaço de grande liberdade, provavelmente um espaço onde a liberdade é a maior possível. Então, esses outros espaços, muitas vezes, têm uma liberdade um pouquinho menor, e então você tem que ter uma proposta extremamente estimulante para atrair pessoas muito boas. Então, muitas vezes nos Estados Unidos e na Europa, essas estruturas têm condições de trabalho que são excepcionais. Como fazer isso é um grande desafio. Eu não. Eu acho que os estudos são estudos privados. Isso. Depois eu E está aqui também, então acho que você poderia dar isso. pessoal. Isso. É uma iniciativa super interessante. A questão de centro de pesquisa e de desenvolvimento da indústria, por que não tem? Isso eu acho que é uma questão que a academia faz muito e a gente tem que pensar muito bem. Uma empresa, ela tem que lucrar, ela tem que vender produtos. Então, ela vai fazer isso se isso permite ela a lucrar mais. Isso não é ruim ou bom, de fato, é assim, é uma estrutura autônoma. Então, ela só vai desenvolver uma pesquisa, a pesquisa nunca vai ser uma pesquisa básica, fundamental, que se faz nas universidades, que não tem é por isso que não pode deixar de ter uma pesquisa pública, porque ela não tem essa necessidade, e isso só existirá se os industriais têm uma percepção nítida que eles precisam disso para lucrar. Eles não vão fazer para ser simpático, bonito. Isso não existe. Então, a única coisa que funciona é que a gente tem que eles, e aí é um diálogo, né, entre a academia e a indústria, mas eles têm que ter essa percepção absoluta. Aí sim, L'Oréal, por exemplo, é um bom exemplo. Eles têm um investimento muito grande na pesquisa e no desenvolvimento para desenvolver produtos. Isso gera conhecimento básico, mas a L'Oréal vai financiar a sua pesquisa só se ela enxerga um retorno possível, que é normal também. Quer dizer, vamos pensar que se cada um da gente é em uma empresa, eu não vou poder gastar metade do meu salário numa pesquisa se isso não tem um retorno qualquer para mim. Senão eu morro. Então é simples assim. Então isso, muitas vezes essas perguntas se faz na academia, mas por que eles não fazem pesquisa? Pesquisa fundamental, só para conhecer, não vai ter. Isso é importante saber. É isso que é a diferença. Quando vocês vão, talvez um dia, trabalhar na indústria, o pré-requisito é isso. Tudo tem um objetivo, que é a produção do produto. Isso não significa que é ruim. Isso gera bastante conhecimento, mas é a realidade. Então, eu acho que, de fato, para ter mais desses centros, e tem alguns no Brasil, para ter mais, precisa ter mais industriais que têm essa percepção que eles precisam, que é bom para eles, que eles vão gerar produtos novos e mais interessantes. É isso. Vou puxar o gancho do que o Hugo estava contando em relação ao que o Olavo também falou.
No caso do Instituto Dora, ele foi criado, assim, privado, ligado a um hospital, só que ele agora está começando, quer dizer, já tem um tempo, ele percebe a importância e o valor da academia, né? Quer dizer, não dá para você fazer uma pesquisa se você não estiver bebendo da água que tem aqui. Então, existe um valor aqui que está represado, mais uma vez, que a gente ele está aqui e a gente tem que trabalhar para que ele possa sair dos nossos muros aqui. Mas tem um outro exemplo que me ocorreu agora. Você tem alguns lugares nos Estados Unidos onde você tem uns chamados garage labs. Você tem uns laboratórios que são meio comunitários, em que as pessoas podem ir lá e fazer experimentos. Obviamente, pouco provável, não conheço nenhum artigo da Science, da Nature, que tenha sido publicado de um desses laboratórios, mas tem aí um conceito de laboratórios comunitários. E puxando também um gancho do que o Hugo falou, essa coisa da aplicabilidade, não necessariamente você tem uma aplicabilidade que depende do que a empresa quer, no caso da L'Oréal, um produto, mas às vezes você tem associações de pacientes que também estão financiando, mas é uma pesquisa específica. Então, eu acho que existe uma ideia romântica que a gente vai poder parar no laboratório e vamos pesquisar o que a gente quiser. Ou aquela coisa de caçar a borboleta, né, do professor emérito, né? Isso é importante, mas eu acho que ela acaba tendo que se adaptar muito aos tempos. Eu vou aproveitar aqui e fazer um gancho, mais 2 minutinhos. Quero fazer uma provocação também. A gente está falando muito da questão da estabilidade e da empregabilidade, né? O Fred tinha comentado isso, mas eu acho que o futuro do emprego, o emprego está mudando, entendeu? A noção de emprego está mudando, a noção de risco está mudando. Eu acho que isso acaba interferindo na nossa maneira de trabalhar dentro da universidade. Eu acho que, e esses podem daqui a pouco vão querer me jogar um tomate, alguma coisa, mas a gestão em que a gente não tenha a possibilidade de demitir pessoas, eu acho que ela é muito ruim. Eu acho que é uma gestão onde a gente não pode interromper, nem, por exemplo, por conta do sistema, um estudante de doutorado que não está funcionando bem. Se você faz isso, você atrapalha o programa, a gente está, às vezes, refém de situações que você não tem essa capacidade de um fluxo mais contínuo. E isso me ocorreu, eu estava semana passada na Universidade de Virgínia e estava conversando com gestores de lá. Uma coisa muito interessante, eles estão com um projeto ambicioso, eles são top 25 de escola de medicina, eles querem chegar a top 15 e eles querem bater, de certa maneira, alguns quesitos Massachusetts, o que não é fácil, por razões óbvias. Mas o que falta para eles? Falta um pool de pós-docs desempregados. Quer dizer, esse pool de pessoas altamente qualificadas, desempregadas, por incrível que pareça, ajuda a fazer a indústria crescer. Então eles vão tentar investir não em empregar pessoas e demitir, mas em criar situações que sejam onde existe uma flexibilidade e uma capacidade de transferência de um lugar para o outro maior. Então isso acaba sendo, por mais cruel que seja, acaba sendo importante também. E só para finalizar, uma questão que tinha feito sobre a questão das spin-offs, né? Do que a spin-off não consegue engrenar aqui, né? Eu acho que tem uma série de questões associadas. A gente tem desafios intrínsecos ligados à gestão, por exemplo, na agência de inovação, que é super importante, mas ela é pequena e tem um fluxo de troca de pessoal muito grande. Tá? Eu tenho uma patente aqui pela UFRJ que eu nunca ganhei nenhum centavo, porque foi uma patente Brasil, Estados Unidos, foi toda feita no Brasil, um teste foi feito nos Estados Unidos e já serviu para a agência americana pegar aquilo, e a gente ficou refém porque a gente tinha que ter pago $35 mil dos processos todos. A gente não tinha dinheiro, não pagou, o negócio está sendo comercializado na Europa, nunca vi nenhum centavo aqui. Então tem um problema interno nosso para conseguir absorver isso. E por último, a ideia de spin-off vem da ideia de risco. A gente não está acostumado com risco, a gente está acostumado com uma estabilidade, a gente quer estabilidade, a gente quer um emprego público, o que faz todo sentido pensando em sobrevivência, mas o mundo ele está completamente mudado e aqui as coisas estão mudando também. Então a gente não vai ter isso enquanto você não tiver noção de risco, e a noção de risco vem também associada a isso vem a credibilidade que a instituição pode ter para pegar o dinheiro do venture capital lá, do cara que vai botar o dinheiro. Estava num evento no Vale do Silício, chamava Brasil at Silicon Valley. Então, vários bilionários brasileiros estão lá na Califórnia botando dinheiro na Califórnia. Tem um montão de sheik árabe botando dinheiro na Califórnia. Por quê? Porque a noção de credibilidade está lá. Então, se a gente não cria essa credibilidade interna, a gente não consegue atrair esse dinheiro. E para fazer isso, a gente precisa também de ter a noção de risco. Então, faltam alguns elementos no nosso ecossistema para a gente poder se tornar atraente para que as spin-offs comecem a surgir aqui. Sem contar que é muito mais difícil fazer spin-off na área de biotecnologia. Tá? TI é uma coisa que está rolando no Brasil já, né? Que é a parte mais de informática, né? Comunicação, etc. Mas dentro da área de biotech é muito mais difícil, inclusive lá. Então tem vários elementos que a gente, por ser mais jovem, a gente tem ainda que correr atrás.
Acho que a gente pode começar em comentários finais, então. E só, acho que respondendo um pouquinho, assim, mas dando meu comentário... De novo, assim, eu queria voltar para o meu ponto inicial, assim, e tal, tipo... acho que vale a pena focar no que é solucionável, no que a gente pode fazer, assim, quer dizer, tem questões que são, especialmente nessa última leva, que não são completamente culturais, assim, por que empresas não investem em inovação, não sei, mas é de muito tempo, e assim, deve continuar sendo por um mundo, não sei, assim, e não tenho como mudar a cabeça do pessoal de lá, assim, e tal. Por que a gente não também, spin-offs não decolam, a gente não quer sair da academia, por que a gente... razões óbvias, a gente não tem poucos precedentes de gente que saiu e deu certo, o emprego público ainda é atraente, bem ou mal, assim, tal, por mais que a gente se queixe, assim, tal, acho que a gente tem uma estabilidade grande. De novo, pouquíssimo vão conseguir mudar isso, ou... Eu acho importante, assim, tipo assim, sair daqui pensando, assim, o que a gente consegue solucionar do nosso micro ambiente, assim, e tal. E de novo, quer dizer, se você está afim de solucionar pequenas coisas de uma maneira prática, a gente vai abrir inscrições para o Hack Week no próximo mês. E de novo, a ideia é tentar sair do... Claro, é importante discutir um super macro também, assim, e tal, mas assim, o micro do que eu posso solucionar, eu acho que é importante, assim, acho que a gente tem muitas coisas que a gente pode solucionar, e de novo, a gente não vai conseguir venture capital até que a gente tenha, sei lá, um alarme de incêndio que funcione no CCS, assim, antes disso a gente não vai ter credibilidade. Então, assim, se a gente não conseguir resolver a ciência, se a gente não conseguir avaliar peer review com evidências, se a gente não conseguir avaliar os termos de publicação, a formação, etc., a gente não pode esperar que alguém venha pedir pra gente avaliar, seja o que for, assim. Então a gente tem muitos pequenos problemas internos, a gente tem boas soluções que pipocam aqui e ali, a gente tem uma massa crítica de cérebros excelente, eu concordo com vocês, assim, e tal. E acho que a gente tem que se organizar internamente para conseguir resolver as coisas em etapas, assim, identificar problemas que são solucionáveis. E, cara, isso aqui é um mar de problemas solucionáveis, assim como a ciência publicada também é. Então, sabe, eu acho que identificar isso, juntar pessoas específicas que possam trabalhar nisso e começar a fazer, para mim, é o primeiro passo de ganhar credibilidade, assim, e tal. Então, eu tenho a impressão que tem muita coisa para resolver. Isso me faz otimista, assim, e tal. Tendo muita coisa para resolver, vai ter espaço para gente que ofereça soluções. E, de novo, assim, a gente está tentando fazer isso aqui como uma maneira de puxar pessoas interessadas em desenvolver soluções práticas, mesmo que seja para coisas pequenas. E eu acho que, de novo, a gente tem que começar pelo pequeno para seguir para o grande. Oi? Se vocês querem votar nas questões prioritárias, ainda está no sly.do, o hashtag debate NBS, e você pode votar em três questões prioritárias. A gente vai ter mais 5 minutos para isso, ou 10 minutos para isso, enquanto o pessoal faz suas últimas colocações. Alguém levantou a mão, mas não sei se a gente vai dar tempo. Se você vai falar muito rápido aqui. Eu só queria assim dizer, talvez eu não tenha sido clara, não é que eu não seja a favor de gestão, claro que eu sou a favor de gestão, mas o problema é que a gente tem que pensar o seguinte: quando falta luz no CCS, o gerador não entra, é um problema de gestão, ou porque a gente não tem luz, ou é um problema de falta de recursos? É isso que eu estou colocando. Quando a gente encontra... Por que esse auditório está sujo? Será que é um problema que o diretor da bioquímica é um incompetente ou porque ele só tem um funcionário para limpar todo o instituto? Então, é muito simples a gente dizer temos problemas de gestão. O que eu estou dizendo agora é que a gente, sobre o problema de gestão, tem um problema muito mais grave, que é não ter como dar conta de tudo. Então, é só isso que eu faço. Eu não abro mão disso, eu já fui gestora e eu sei que é muito simples. Eu gostaria que vocês colocassem o diretor da Petrobras, da Coca-Cola, para vir gerir o melhor gestor. Pensa no melhor gestor do planeta. Traz ele aqui e diz assim: você tem R$70 mil para gerir a universidade, que está em Duque de Caxias, que está em Xerém, que tem 60 mil alunos, 15 mil alunos de pós-graduação, 9 mil funcionários, 6 mil professores. Eu quero ver o que ele vai fazer. Vai mandar fechar. Então, assim, é só isso que eu chamo a atenção. A gente tem muito essa gestão e a gestão. Não vão vir aqui porque o nosso CCS é feio. Eles têm que vir aqui porque tem um Stevens, porque tem um Olavo, porque tem uma Débora, porque tem uma Claude, porque estão vocês. E é isso que nós temos de melhor. Horrível, olha para o lado. Você gosta de estar nesse ambiente? Eu não gosto. Mas a gente poderia não estar aqui. Então, é melhor estar aqui assim, entendo, que não estar. Então, esse é o meu comentário quando eu falo de gestão. Não sou contra a gestão. É bem colocado. Acho que pegando o gancho aqui com o que a Débora está dizendo, eu acho que é importante esse pensamento do coletivo
que vem junto com a multidisciplinaridade, esse falar diversos idiomas, essa torre de Babel que a gente vive, e que a ciência hoje é feita disso, né? O Chekhov já dizia, ciência que tem nacionalidade deixou de ser ciência, porque ciência não pode ter nacionalidade. Ciência é ciência por si, per se, né? Então ela não tem mais uma área de escopo, pode ter um escopo, mas ela não tem mais uma área específica, né? Porque a especificidade não traz essa natureza do coletivo, né? Então eu acho que isso é para a gente pensar no momento que vai publicar, no momento que vai propor um artigo, propor um projeto de pesquisa, pensar nisso mais abertamente, de como você compartilha, ser mais generoso nesse compartilhamento e não achar que você é proprietário daquela informação, porque informação é poder, né? Então eu acho que se a gente compartilha informação, quanto mais você compartilha, mais poder você tem. Você fechar para ele mesmo, está fechado para você mesmo, e isso não gera absolutamente nada, né? Não, eu acredito muito nas micro-revoluções. Então eu acho que é uma das razões pela qual estou aqui, aliás. Eu acho que coisas pequenas, eu acho que a ciência é um ecossistema grande. Eu acho que nós não podemos desprezar nenhuma questão. A questão do gênero é uma questão central, que é uma questão quase moral. Eu acho interessante a sua... então, tudo isso, tudo que a gente conversou, obviamente a gente está um pouco... é um momento tão difícil, né? Então é difícil a gente sair da crise, né? do momento da crise. Mas eu acho que esses projetos, como no Budget Science, são projetos super importantes, porque eles levam as pessoas a pensarem sobre como melhorar o que eles são, aonde eles estão, para quê. Eu acho que o Instituto Serrapilheira se interessa a ter esse feedback da comunidade, toda a comunidade, e isso me faz pensar. Eu acho que a gente não pode também se matar por causa da crise ou por causa da situação do país. Isso me lembra de uma visita que eu fiz há pouco tempo em Princeton, no Institute of Advanced Studies, que é o lugar onde Einstein trabalhou. E Princeton, não sei se é um lugar muito protegido, muito rico dos Estados Unidos. E aí você tem uma cidadezinha com a Universidade de Princeton e a Institute of Advanced Studies, que é tão famoso quanto. Muito... Então, e todo mundo ali só se preocupa com knowledge, com conhecimento. E você pensa, gente, isso é tão no lugar do primeiro mundo, é tão uma coisa de rico, né? Como que você pode ser? É quase... E aí eu fui lá no Institute of Advanced Study e visitei o diretor, que é um super físico, super conhecido. O Institute of Advanced Studies é um instituto privado que tem um orçamento absolutamente enorme, nem lembro do número mais, mas é muito louco. E conversamos sobre a necessidade de ter essa busca para o conhecimento puro, né? Useless knowledge, o que ele chama de useless knowledge. Aí eu falei para ele, mas ele falou, não, aqui no Institute of Advanced Studies a gente quer promover useless knowledge, a gente não quer se comprometer a qualquer tipo de preocupações econômicas, nada disso, só knowledge para knowledge. Aí eu falei, então, o Instituto Serrapilheira gostaria de fomentar isso, mas num país onde muita gente está num nível de pobreza muito forte, é quase obsceno, né, de você dizer, eu vou pensar só para pensar. Parece uma coisa um pouco décalé, né, um pouco demais. E ele fez uma colocação que eu achei interessante. Ele falou que o Instituto foi construído em 1929, que era o momento mais crítico da história dos Estados Unidos. Numa crise infernal, desemprego muito forte, crime muito alto. E foi neste momento que o Flexner, que é o fundador, raciocinou o seguinte:
isso é um momento muito complicado, mas a gente tem que investir no conhecimento. Ele criou esse instituto só para gerar conhecimento. Isso é uma visão, tem que ter guts para fazer isso, né? Não é nada fácil. Você olhar para pessoas morrendo de fome na rua dizendo eu agora vou pensar sobre física teórica porque eu acho interessante, bonito, poético. Mas, obviamente, é muito mais que isso. É uma questão de sociedade, uma questão de quem nós somos. Então, eu acho que nossa função como instituto financiador, como universidade, é de pensar sobre isso. Nós estamos no Brasil, a situação é difícil, é uma crise, economicamente é complicado, tem uma boa parte da população que nunca pensou na universidade, mas, contudo, a gente tem que pensar mais para frente e a gente tem que pensar como produzir conhecimento puro e como fazer isso da maneira mais linda possível, porque isso vai fazer o Brasil um país grande no futuro e que, na verdade, já está, mas melhor ainda. Então, eu acho que essas iniciativas ali, elas fazem isso. Então, eu acho que a gente não pode desistir de fazer isso nunca. Queria agradecer ao Olavo e a equipe. Eu acho que é sempre muito gratificante vir para cá e trocar esse tipo de ideia. Concordo que é difícil a gente pensar, fazer um exercício mais livre por conta da questão da falta do dinheiro. Isso é complicado, mas eu acho que o Hugo foi perfeito na colocação dele, né? E eu acho que a gente tem que começar, de fato, buscando onde a gente consegue resolver problemas, onde a gente consegue consertar determinados rumos, nem que seja sem dinheiro, nem que seja dentro de uma proposta como o Olavo e a equipe fazem, né? E vou terminar com uma frase que eu ouvi há pouco tempo e que eu acho que é muito importante. É aquela coisa: sejamos otimistas, deixemos o pessimismo para dias melhores. Entendeu? Acho que no momento que a gente está, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. O capital intelectual nosso é incrível. Isso até nos tranquiliza dentro de quem trabalha na área de ciência por ser algo internacional, né? Por ser algo que a gente tem uma capacidade de se mudar maior e tem uma capacidade de atrair também grande, independente de uma crise maior. Então, eu acho que essa frase que eu sempre, quando a coisa começa a ficar um pouco cinza na minha cabeça, eu tento repetir essa frase. Bom, acho que é isso. Eu queria agradecer muito a mesa aqui, que está aqui 3 horas depois do início do evento aqui e tal, discutindo, ao público que ficou aqui, assim, e tal, ao pessoal que participou pelo Facebook. Eu acho que, assim, seja lá por onde for, assim, e tal, mas, assim, é muito gratificante estar tendo esse retorno, assim. E, de novo, eu concordo com você, cara, assim, quanto mais problema tem, mais problema tem para resolver, né? Eu acho que isso é fundamental, sabe? O copo meio cheio aqui, tipo assim, cara, tem muita coisa para ser feita e bora fazer, assim. De novo, assim, a gente vai abrir inscrições em maio. Se você tem interesse em, sei lá, propor soluções para construir uma ciência melhor em qualquer uma das dimensões que a gente falou, assim, umas soluções práticas, ou gerar dados para gerar soluções práticas, quer dizer, eu tenho um bom projeto de pesquisa para estudar gênero em ciência, publicação científica, formação. Venha com a gente aí e tal, a gente deve abrir inscrições muito em breve e a gente vai ver agora quais são os temas que o pessoal acha prioritário. Então, se a gente quiser. E a ideia é que esse resultado meio que guie os projetos que a gente vai solicitar. Não sei, a gente não decidiu um ponto de corte, assim, e tal, mas idealmente, assim, que as pessoas tentem abordar o que, enfim, o que saiu de prioritário aqui. Então, vamos ver o que... A gente quiser o direito que a gente quiser, assim, então, mas enfim, a gente vai falar sobre isso depois. Mas, então, assim, em termos de priorização, assim, e tal, acho que isso é a opinião da nossa audiência, seja aqui, seja fora. Então, cada pessoa pode votar em até 3 itens aqui. Então, primeiro, como atravessar um momento de crise sem perder mais cérebros. Eu concordo que isso é importante. Como visibilizar e recompensar parte da ciência aberta. Esse era meu. Como lidar com a subrepresentação das mulheres. De novo, enfim, ninguém falou nisso, mas o pessoal acha importante. Sabemos contar bem nossas histórias e é preciso mudar o perfil dos regressos de uma população. Cada debatedor teve um tema, então, assim, acho que a gente foi democraticamente contemplado, assim, e tal. E depois vai... Eu tenho um problema mega... Eu tenho um problema... assim, visceral com a expressão vender um peixe e contar histórias, assim, eu não consegui debater isso, assim, e tal, mas eu acho que a gente não deve, enfim, acho que isso pode ser um problema, mas enfim, isso é uma outra história, eu não vou ter tempo, assim, mas acho que saber contar muito bem uma história pode ser um problema pior do que não saber contar. Preciso mudar o perfil dos regressos, facilitar síntese, resolver o antagonismo privado-público, medir produtividade científica, o que financiar, como medir a reprodutibilidade. Pô, eu tinha votado nesses dois. Qual o impacto da crescente mecanização, eu tinha votado nesse aqui também, pô, quanto eu preciso trabalhar, qual é a jornada certa, eu acho
acho isso fascinante, mas ficou para trás, paciência. Como avaliar a qualidade de um artigo, como incluir o destino dos egressos. Então, enfim, a opinião do povo acho que vai valer no sentido de a gente selecionar. A gente vai abrir inscrições em maio para projetos que contemplem esses temas aqui. Então, e idealmente selecionar gente muito boa. A gente gostaria de conseguir trazer gente muito boa para trabalhar junto nisso aí e tal, em grupo, no final de julho. Então é isso, obrigado. Pô, muito obrigado por estarem aqui. E bola para frente.